E aí, meu povo abençoado, o canal Política e Fé, vamos mais um videozinho, mais um comentário, né? Um forte abraço aí pro meu amigo André, irmão André, missionária Sônia, ao povo abençoado do Rio Grande do Sul, a São Lourenço do Oeste aí, né? Pessoal aqui de Blumenau, aí meu canal ainda não tá tão grande, mas já tem pessoas que eu tenho um grande carinho, tenho um grande respeito e que dão a maior força para o meu trabalho que eu faço aqui. Bom, pessoal, meu trabalho aqui é um trabalho comum como qualquer outro, mas eu vejo uma diferença porque a maioria, né, só trata do fato político. E esse canal aqui se chama, né, Política e Fé, porque devido ao grande envolvimento da igreja na política, né, então eu quero sempre debater essa parcialidade, esse falso cristianismo que hoje, né, está introduzido na política no nosso país. Então hoje uma das grandes coisas que tem no nosso meio político é a hipocrisia cristã, é os grandes líderes que se dizem homem de Deus, que Deus está nesse governo, e Deus está no controle de todas as coisas. Mas se tem uma coisa que esse governo não está fazendo é a vontade de Deus. Pode estar até cumprindo algum propósito que Deus tem, mas não é a vontade dele. E por que eu digo isso? Você pode ver em toda a história do nosso país, nunca teve um governo tão destrambelhado, tão desgovernado, tão péssimo, tão ruim, tão negativo como esse. A nossa moeda nunca foi tão desvalorizada, o Brasil nunca foi tão escandalizado lá fora, né? Perdeu tanta descredibilidade, o nosso país nunca foi tão rejeitado pelas grandes potências, pelos grandes governos como é hoje, né? E o país nunca passou por uma desgraça tão grande quanto ele passa hoje. E você pode ver que Estados Unidos, mas os Estados Unidos também era um governo que estava lá que se dizia homem de Deus, que Deus estava no controle. Se você olhar lá, né, Deus que levantou Trump, Deus que colocou Trump, é verdade? É verdade, mas é para cumprir um propósito, mas não foi feita a vontade de Deus, porque eu duvido que Deus quer que os seus, que se dizem seus, morram tanto, sofram tanto, pereçam tanto. Então, aconteceu lá, acontece a mesma coisa aqui. Por que eu digo isso? Porque lá também Donald Trump tinha a maioria dos cristãos, dos gospel, né, apoiavam Donald Trump. E aqui no Brasil hoje 99% dos que se diz evangélicos cristãos são bolsonaristas. Mas aí vamos lá então, para o vídeo não ficar muito longo. No início dessa pandemia, Bolsonaro dizia o que? Que era uma gripezinha, que não ia morrer mais que 800 pessoas e que o brasileiro precisava ser estudado. Era contra o uso da máscara, desincentivou total, descredibilizou até onde ele pôde a vacina, era totalmente contra o isolamento, tanto que ele fazia aglomeração, ele andava sem máscara e ele falava mal da vacina. E o que os pastores diziam? Que era verdade, que Deus ia surpreender, que Deus ia curar, que Deus ia proteger, que Deus ia fazer não sei o quê. E qual era a preocupação dele? Com a economia. E a vida, o que ele dizia sobre a vida? Quem tiver que morrer, que morra. Que a vida segue, então quem tiver que morrer, que morra, que ele não estava nem aí. E o que os pastores diziam? Que é verdade. Que quem tivesse que morrer ia morrer, mas que o importante era a economia, porque quem não morresse do Covid, depois mais tarde, ia acabar morrendo de fome. Essa era a posição da igreja junto com o governo de Deus. Aí agora nós estamos em 300 mil mortos. Mais de 12 milhões de contaminados. Aí o que o genocida fala hoje, depois que o Lula discursou, depois que o Lula ali foi liberado da injustiça que fizeram contra ele, hoje você vê, claro que é tudo fingimento, é tudo falsidade, porque esse governo é tão cara de pau e tão hipócrita, tanto quanto seus pastores que o apoiam. Porque se esses pastores que apoiam o genocida tivessem vergonha na cara, fossem homens de Deus, já tinham não rejeitado o governo, mas pelo menos dizer assim, nós não compatuamos com essas atitudes. Mas eles são tão hipócritas quanto esse governo que está aí tão fingido, tão falsos, que são idênticos. É por isso que o Bolsonaro já era hipócrita, mas ele se tornou mais hipócrita ainda porque ele tem o apoio desses pastores safados pilantras que estão aí.
E eu não vou pegar leve aqui, pessoal. Eu sempre vou pegar pesado, porque são pessoas que conhecem a palavra, conhecem a verdade, e então não tem por que você ficar alisando. Tá, vamos lá. Hoje, o que esse governo faz? Hoje ele usa máscara. No aniversário dele, ele abraçou pessoas sem máscara, a mulher dele é sem máscara. Agora, no pronunciamento, na sua reunião, ele está de máscara. Hoje ele diz que a vacina é importante, que ele quer vacinar o país em massa. Hoje ele diz que em alguns casos tem que apoiar o isolamento e que a vida está em primeiro lugar. Então esse é o governo de Deus que está aí. Esse é o governo de Deus que está aí. Aí você vê hoje, eles falavam contra a vacina, eles diziam que a vacina podia virar jacaré, que a vacina era de comunista, mas hoje bandidos estão roubando a vacina para se imunizar. O Macedão, que é o homem de Deus, que é o homem cheio do poder, que deu a unção de arrebentar para o Bolsonaro, foi para os Estados Unidos tomar vacina. General Heleno já se vacinou, a mãe do Jair já se vacinou, o Jair agora, diz ele, depois que viu o Lula ali se vacinando, diz ele também que vai se vacinar. E empresários, grandes milionários do Brasil hoje, eu digo contrabandear, porque se é contra a lei, estão contrabandeando. Já tem reportagem na revista Piauí que já vários empresários brasileiros já contrabandearam essa vacina e estão se imunizando. É só a praga desse governo, esse genocida, que não incentiva a vacinação e não luta para o povo se cuidar, para o povo se imunizar. Mas, e eu falando tudo isso aqui, o que eu quero englobar? Eu quero ver na história, no futuro, o que esses pastores de hoje, que foram contra a vacinação, que foram contra o isolamento, que priorizaram a economia, o dinheiro e não a vida, vão dizer no futuro, na história. Como é que a igreja vai ficar na história? Porque a história mostra hoje pastores preocupados com a economia, preocupados com o dinheiro, preocupados com o emprego. Nunca, jamais se posicionaram no governo para dizer não, nós precisamos lutar pela vacina, nós precisamos lutar pela vida das pessoas. Então, amados, essa é o meu pensamento, é o meu entendimento, que hoje eu vejo um governo que ontem falava uma coisa, hoje fala outra. E a igreja? E o povo de Deus? Que Deus é esse? Que pega o líder da sua nação e de manhã fala uma coisa, de meio-dia fala outra e à noite fala outra. Uma vez era a economia, que estava em primeiro lugar, agora é a vida. Máscara uma vez sufocava, não sei o que prejudicava. Hoje a máscara faz bem. O genocida chegou a dizer, tem um vídeo na internet, que ele disse que a melhor vacina que ele teve era o vírus. Foi o vírus. Hoje não. Hoje para ele é a vacina. Hoje o seu filho, o Chocolate lá, chegou a declarar no seu Twitter que a vacina era a maior arma contra o vírus. Então veja como que um governo de Deus, como que a igreja consegue suportar, esses líderes conseguem suportar tanta hipocrisia. Mas o que eu mais fico surpreendido é, será que o povo que se diz de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, quando assiste esses documentários, essas reportagens, essas mudanças de uma hora para outra, não se sente envergonhado, não se sente incomodados? É por isso, amado, que o nosso país hoje vive a pior história, vive a maior desgraça. E o jejum do dia 29, irmãos, só vai revelar o quanto precisamos nos converter verdadeiramente a Deus e pararmos de sermos hipócritas, pararmos de termos lado, pararmos de termos partido. Ah, mas a treva não é verdade. Não tem como, não tem. Homens de Deus, se eles querem, eles têm mais poder e autoridade, sem precisar estar junto com quem está no governo. Porque quem governa é que tem poder e autoridade, não é quem está no governo. E a igreja, infelizmente, não aprendeu isso, que ela só vai governar quando ela tiver poder e autoridade do céu, não quando ela tiver influência e legalidade do homem. Então, meu amado, o que eu quero sempre, todos os dias nos vídeos, é entender
Como é que a igreja, como é que os cristãos vão marcar essa era e essa história? Vivendo a verdade, declarando a verdade que Cristo nos deu, ou vivendo a hipocrisia e o fanatismo apenas declarado a um homem? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.